Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Vamos falar agora do Brasileirão, a Série A do Campeonato Brasileiro, a primeira divisão. E olha, não tem mudanças nem no G6, tem inversão de posição. Né? O Fluminense agora é segundo, o Flamengo que era segundo é terceiro e tal, mas os 6 primeiros continuam os mesmos. Né? Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Corinthians, Internacional e Atlético Paranaense. E lá embaixo, os 4 últimos na zona do rebaixamento permanecem os mesmos: Avaí, Curitiba, Atlético Goianiense e Juventude. O que está mudando um pouco é o miolo, alguns times tentando se aproximar do G6 e outros perigosamente próximos da zona do rebaixamento. Mas no geral, está um marasmo o campeonato. E isso é explicado por quê? Os clubes que estão classificados na Copa do Brasil vêm priorizando a Copa do Brasil, jogando com reservas no Campeonato Brasileiro. Os clubes que estão priorizando a Sul-Americana também. Né? E aí você tem os clubes que estão disputando a Libertadores também. Então, por tudo isso, o campeonato fica meio monótono. Infelizmente, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro fica monótona. Até entendo que de repente você pode pensar numa nova fórmula futura aí, de repente para o próximo ano ou para 2024. Você faz uma parte aí, pontos corridos, e depois um mata-mata. Que os clubes pelo menos vão vislumbrar que podem ficar fora do mata-mata, onde que é decisivo, vale título e tal. Enfim, é uma coisa para ser pensada. Mas por que eu estou falando isso? Porque no término da rodada hoje, Avaí 0, Internacional 1, você vê que os dois estão pensando, o Internacional estava no G6, o Avaí lá na zona de rebaixamento. Então os times duelando, aquela coisa difícil e tal. Mas vamos pegar o líder Palmeiras que enfrentou o que era vice-líder Flamengo. Palmeiras veio com um time com força máxima, porque vai ter folga ao longo da semana, e o Flamengo veio com time reserva, porque enfrenta São Paulo na Copa do Brasil. E isso acaba tirando a graça do campeonato. Mas antes da gente debater tudo isso, as 10 partidas dessa 23ª rodada, eu quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, cada novo vídeo você vai ser avisado. Acabei de gravar a Copa Paulista, que também terminou nessa segunda-feira, agora dia 22 de agosto. Ontem gravei a Série B, gravei a Série C, gravei a Série D do Campeonato Brasileiro, enfim, tá tudo lá para você, tem a Bzinha do Campeonato Paulista. Então você, no cada novo vídeo, você vai sendo avisado, se tiver interesse, você vai lá, curte e assiste, perfeito? E principalmente, né, vamos trocar aquela ideia que a gente faz muito lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR. Vamos começar então com o duelo de domingo, era a principal partida do domingo, né? O líder Palmeiras com o vice-líder Flamengo. O Palmeiras veio com a sua força máxima, inclusive o Scarpa voltando de lesão, e o Flamengo foi com o time reserva porque quarta-feira já enfrenta o São Paulo aqui no Morumbi, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Então o Flamengo meio que abriu mão. Mas como tem um elenco fortíssimo, né? Como tem um elenco fortíssimo, ele com o time reserva você consegue. Daí no segundo tempo ainda colocou alguns titulares e tal. E o Flamengo conseguiu um grande resultado diante do poderoso Palmeiras. O time reserva do Flamengo empatou 1-1. E olha, com detalhe, o Vitor Hugo, moleque que vem da base, fez um golaço, né, na jogada toda, tudo muito bonito. No primeiro tempo fez 1-0 para o Flamengo. No segundo tempo, depois de penar a penal, o Rafael Veiga fez um golaço, e empatou o jogo. E aí já com alguns titulares em campo e tal, o jogo ficou lá e cá, meio que emocionante. No final eu entendo até que teve um pênalti do chileno Vidal no Gustavo Gomes, o VAR não chamou, enfim. Mas ficou no 1-1, pelo que foi a partida, acabou sendo um resultado justo, bom para o Palmeiras. Palmeiras segue líder com 49 pontos, tinha 9 do Flamengo, é verdade, na rodada passada. Agora ele tem 8 do Fluminense, que é o novo vice-líder, e continua com os 9 do Flamengo, que eu entendo que por elenco, o único time que pode fazer frente para o Palmeiras ainda é o Flamengo. Com todo o respeito ao Fluminense, que agora é o novo vice-líder. Mas não acho que ele tem elenco para ir buscar o Palmeiras. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Palmeiras primeiro colocado 49, o Flamengo agora terceiro com 40, 9 pontos de diferença ainda. O novo vice-líder é o Fluminense, que olha,
Realmente o time do Fernando Diniz está jogando muita bola, viu? Fez 5-2 no Coritiba, é verdade que o Coritiba está na zona do rebaixamento, está numa draga terrível, vem caindo a cada rodada, né? E o Fluminense fez 5-2. Caio Paulista, Arias, Natan e 2 do William Bigode foram os gols do Fluminense. Você vê que detalhe, o Cano não fez gol, né? O artilheiro do campeonato com 13 gols não fez gol. Coritiba com o Aleph Mango, né? E o Egídio cobrando falta, um golaço. Vamos lembrar que o Coritiba mandou embora o técnico Gustavo Morinigo, né? O paraguaio. E aí tá com o Guto Ferreira. Vai começar um trabalho aí numa situação terrível, hein? Terrível. Mas enfim, Fluminense é o novo vice-líder com 41. Coritiba segue na 18ª colocação com 22. A 2 do Cuiabá. Ainda não é desesperadora a situação, mas mais uma rodada na zona do rebaixamento. O quarto colocado agora é o Corinthians, que já foi vice-líder, ambicionava vencer o Palmeiras em casa para encostar, perdeu do Palmeiras e nessa rodada com time reserva também, porque vai jogar com o Fluminense no Rio de Janeiro nas semifinais da Copa do Brasil na quarta-feira. O Corinthians perdeu do Fortaleza que vem. Depois que o Fortaleza saiu de Copa do Brasil, de Libertadores e está só focado no brasileiro, está crescendo de produção novamente. Gol do Moisés, 1-0 em cima do Corinthians. Corinthians caiu uma posição, caiu para a quarta colocação com 39 pontos e o Fortaleza está subindo, hein? 27 ao 13º, já abriu 4 da zona do rebaixamento, onde ele penou. Agora já abriu 4, não cai mais. Não tem time para cair, né? Bela recuperação. O quinto colocado é o Internacional, que jogou hoje. Jogo duro, jogo difícil, o Avaí desesperado. Os melhores resultados do Avaí são em casa e tal. Tava tudo, levava a crer que ia empatar 0-0, pontinho bom para cada um, né? Mas aí a coisa complicou, pênalti pro Internacional. Pedro Henrique, aos 52 minutos do segundo tempo, fez 1-0 pro Inter. O Inter subiu uma posição, ultrapassou o Atlético Paranaense com 39 pontos, é o quinto colocado agora. E o Avaí continua lá na 17ª colocação na zona do rebaixamento. É um pontinho do Cuiabá, verdade seja dita. Mas mais uma rodada penando na zona do rebaixamento. Complicado. E fechando o G6, o Atlético Paranaense, que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo. E agora dá para concentrar aí um pouco mais, né? No Campeonato Brasileiro. Tem ainda a Libertadores, enfim. A situação é a seguinte: jogando em casa, empatou 1-1 com o América Mineiro. O Pablo fez o gol do Atlético e um golaço do Henrique Almeida de bicicleta deixou tudo igual. Ponto muito bom para o América, ruim para o Atlético, que apesar ainda de ficar na zona da classificação, é o sexto com 38. Ele caiu uma posição, mas está garantido no mínimo mais um. Mesmo que ele perca a próxima rodada, o Atlético Mineiro, que está abaixo, vai chegar no número de pontos, mas não chega no número de vitórias. Então ele está numa situação privilegiada no G6. Atlético sexto com 38 e o pontinho do América, ele é nono colocado, 31 pontos. Ele era oitavo, caiu uma posição, mais um ponto fora de casa, maravilhoso. Aí já saindo do G6, quem continua em sétimo é o Atlético Mineiro, que conseguiu perder do Goiás no Mineirão por 1-0. Gol do Pedro Raul. Aliás, o Pedro Raul, de todos os artilheiros, vai do Cano, que tem 13, ele foi a 12, o Bissoli tem 11, o Caleri tem 11, o Mendonça tem 9, o Marcos Leonardo tem 8. Ninguém fez gol, só o Pedro Raul. Belo gol, 1-0, o Goiás surpreendeu lá no Mineirão. Aliás, o Cuca não consegue fazer jogar bola no Atlético, hein? O turco Mohamed foi mandado embora, que o Atlético não jogava nada e continua não jogando nada, hein? Continua não jogando nada. Situação complicada. Mas segue na sétima colocação com 35 pontos. E o Goiás, com essa vitória, subiu 2 posições, foi para 11º com 29 pontos. Os mesmos 29 do São Paulo, mas nos critérios ele é 11º. E o São Paulo é 12º. Beleza de recuperação para quem estava na zona do rebaixamento, hein? O oitavo colocado é o Santos, que venceu o clássico do São Paulo. Aquela história que eu falei do Flamengo. São Paulo foi com time reserva, Santos com força máxima. Quando o São Paulo colocou alguns titulares no segundo tempo, o Santos fez 1-0, né? São Paulo com reserva, Santos com os titulares. Lucas Braga, jogada do Soteldo que estreou, Lucas Braga fez 1-0. Quando o São Paulo colocou alguns titulares no segundo tempo, dominou por completo e o João Paulo foi o melhor em campo.
fez 3, 4 grandes defesas, não importa. Santos venceu, subiu 2 posições, é o 8º com 33 pontos. São Paulo caiu uma posição, é o 12º com 29. São Paulo tem que tomar cuidado, tá no meio da tabela ali, hein? Tudo bem que ele tá na semifinal da Sul-Americana, tá na semifinal da Copa do Brasil e tá deixando para escanteio o Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, hein? Precisa tomar cuidado. Então, o 10º colocado é o Bragantino, que, olha, empatou com o Ceará 1-1 e foi nos acréscimos do segundo tempo. Com detalhe, o Bragantino teve um pênalti ao seu favor que o Lucas Evangelista perdeu. Aí depois teve um pênalti para o Ceará que voltou 3 vezes. E bate, e o goleiro adianta, e bate, teve invasão. Na terceira cobrança o Zé Roberto fez 1-0 para o Ceará. E o Ceará ia conquistar esse 3 pontos maravilhosos fora de casa, até que teve um novo pênalti já aos 50 e tantos do segundo tempo. Aí quem foi bater não foi mais o Lucas Evangelista, foi o Luan Cândido, foi lá, bateu, empatou 1-1. Bragantino com esse pontinho caiu uma posição, 10º colocado com 31, os mesmos 31 do América, mas nos critérios ele é o 10º. E esse ponto para o Ceará ele é 15º com 26, caiu uma posição de 14º para a 15ª colocação. Tem que tomar cuidado do Ceará também, está próximo da zona do rebaixamento, hein? Bem próximo. Bom, o Botafogo é o 14º ao empatar com o Lanterna Juventude por 2-2. E olha, foi no sufoco, hein? O Juventude teve na frente 2 vezes, e o Botafogo penou, viu, gente? O Pita fez os 2 gols do Juventude, e aí o Júnior Santos chegou a fazer 1-1, e depois estava 2-1, quem marcou foi o Gabriel Pires. 2-2, o Juventude segue na lanterna com 17. Para mim, é cedo ainda, eu sei que vocês vão falar que é cedo, faltam 15 rodadas. O Juventude vai cair. Com 17 pontos, ele já está a 7 do Cuiabá. E para você tirar com um time que você não tem tão forte assim, mas enfim, é o Lanterna, segue na Lanterna com 17 pontos. O Botafogo caiu 2 posições, ele agora é 14º com 27. A 4 da zona de rebaixamento. Tem que abrir o olho o Botafogo, hein? Abrir o olho porque atrás dele está o Ceará, que eu falei que empatou com 26 pontos. E aí 16º o Cuiabá, que olha, o Cuiabá nessa rodada empatou com o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Melhor para o Cuiabá. O Turim fez o gol do Atlético Goianiense e o Rodriguinho fez o gol do Cuiabá. O Atlético Goianiense está na semifinal, vai jogar contra o São Paulo e de volta para ver quem vai para a final da Sul-Americana, né? Situação muito boa. Foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil e agora ele tem que tomar um cuidado porque ele quer esse empate em casa, a torcida vaiou, xingou todo mundo e tal. 19º colocado com 22 pontos. É a 2 do Cuiabá ainda, hein? Mas já tem o Curitiba na sua frente, tem o Avaí na sua frente, que estão na zona do rebaixamento também. A situação vai ficando complicada, hein? E o Cuiabá, com esse pontinho fora, ficou fora da zona do rebaixamento, com 24 pontos. Então, só para a gente recapitular, Palmeiras 49, Fluminense 41, Flamengo 40, Corinthians 39, Internacional 39, Atlético 38, o G6. Zona de rebaixamento, Avaí 23, Coritiba 22, Atlético Goianiense 22 e Juventude 17, certo? E para a gente terminar nosso boletim, vamos falar rapidamente na próxima rodada. A próxima rodada que vai ser só no final de semana, porque nesse meio de semana nós temos Copa do Brasil. São Paulo e Flamengo, Fluminense e Corinthians. No sábado, às 16h30, Goiás e Atlético Goianiense, é o clássico goiano. Importantíssimo, né? O Atlético precisa vencer para tentar sair da zona do rebaixamento e o Goiás para se consolidar depois de uma grande vitória do Atlético, né? Do Atlético lá no Mineirão. No sábado a gente tem Curitiba e Avaí, né? 2 times desesperados na zona do rebaixamento, 16h30, também jogo que vale muito para os dois. No sábado, 19 horas, o vice-líder contra o líder, Fluminense e Palmeiras. A gente teve líder com vice-líder, que foi Flamengo, que era o vice-líder, né? Empate. Teremos a chance do Fluminense de, se ele vence esse jogo, ele em 5 pontos do Palmeiras. Em compensação, se o Palmeiras vence, o Palmeiras que hoje tem 8 vai a 11 e aí um abraço. Jogo sensacional, sábado 19 horas, Fluminense e Palmeiras. 20 e 30 de sábado, Corinthians e Bragantino. Corinthians dentro do G6, o Bragantino querendo se aproximar. Um jogo importante também, duelo paulista. E 21 horas, Ceará e Atlético Paranaense. Ceará querendo se afastar da zona do rebaixamento e o Atlético se manter lá no G6. No domingo, 16 horas, tem o América e Atlético Mineiro, outro duelo mineiro, né?
dá para falar que é um clássico. O América vem crescendo e o Atlético precisa reagir, até porque ele está fora do G6. 16 horas nós temos São Paulo e Fortaleza, dois times que estão no meio da tabela ali. O Fortaleza cresceu e o São Paulo queda, sobe, desce, sobe e desce. Jogo importante para os dois até se afastar de zona de rebaixamento. 18 horas, clássico Botafogo e Flamengo. Botafogo querendo sair lá de baixo e o Flamengo querendo se consolidar e ainda de olho no título atrás do Palmeiras. 18 horas, Cuiabá e Santos. Cuiabá, primeiro fora da zona do rebaixamento. E o Santos subindo, querendo encostar no G8. Jogo importante também. E na segunda-feira, mais uma vez, aí temos outro clássico gaúcho, Internacional, consolidado ali no G6, enfrentando o Lanterna Juventude. E claro, na próxima segunda-feira, eu venho com todos os detalhes das 10 partidas, todos os gols, a situação na tabela, a artilharia, tudo para você. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!